Oi, pessoal! O meu convidado é uma das preciosidades da literatura brasileira. São 40 anos escrevendo para o público infanto-juvenil, 28 milhões de exemplares vendidos e mais de 100 livros publicados, como A Marca de uma Lágrima, A Droga da Obediência, O Fantástico Mistério de Feiurinha, A Hora da Verdade. O meu convidado foi agraciado com os prêmios Jabuti, APCA, prêmio altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil e, recentemente, foi condecorado com o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo. O meu convidado é Pedro Bandeira, que há tantos anos fisga uma multidão de leitores com textos leves, divertidos e reflexivos. Pedro Bandeira, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, querido. Vamos lá, falar com o teu público. Eu quem agradeço. Ô Pedro, como foi construída a sua bagagem literária? Logo que eu aprendi a ler, o gibi era muito minha companhia. No meu tempo, o gibi era moda, hoje está menos moda entre os jovens, né? Mas era muito moda na época, não havia ainda TV. E o livro, logo depois você ia para o livro, começava com Monteiro Lobato, mas logo vinha livros de aventura, histórias do Tarzan, não sei o quê. Então, o livro me preenchia. E isso foi bom para mim. Eu só não lia para ficar esperto nem nada. Eu lia para me divertir, só. Tá? Só para me divertir. Era divertido ler histórias de Tarzan, histórias de mosqueteiros, e sei lá o que, de tudo que caía na minha mão, mitologia e tal. E, de repente, você estava já lendo livros um pouquinho mais para a idade adulta, e, de repente, você estava lendo qualquer coisa. Isso foi bom para mim, me deu uma profissão, me deu a profissão de jornalista, porque eu tinha um bom português, e pronto, e aí não parei mais. E o livro é meu pai, porque além não tive pai, meu pai morreu, eu estava na barriga da minha mãe, e minha mãe não tinha grande cultura, então eu sou filho do livro, eu sou filho da leitura. A leitura me fez. Tá, até a minha sociabilidade era com o livro. Depois da escola, completou. Eu falei na abertura que o senhor já publicou mais de 100 livros. Eu vou mostrar para o público alguns livros que eu tenho aqui em casa do senhor. Esse é A Hora da Verdade. E esse aqui, um clássico, A Marca de uma Lágrima. E aí eu faço a pergunta para o senhor: o que é fazer literatura? Bom, eu escrevi sempre por profissão. E a profissão, quando você é profissional, você escreve aquilo que o chefe manda, né? O jornalista, o redator de revista. Ele não faz aquilo que ele quer, ele tem aquilo que ele deve fazer. Isso te dá um bom pique com o texto, né? Mas na literatura você tem a liberdade, você escreve o que você quer, o que você acha melhor escrever. E isso mas eu logo escolhi escrever para a fase, eu não chamo de literatura infantil juvenil, eu chamo de literatura de formação, porque até chegar à idade adulta, você precisa de uma literatura para tratar do teu amadurecimento emocional até chegar na idade adulta. E é muito melhor você amadurecer vendo histórias interessantes do que amadurecer sofrendo essas emoções na realidade. Né? Então, eu escolhi só a literatura de formação, do zero, do nascimento até a idade adulta, até você chegar ao ensino médio e tudo mais. Né? E, para mim, isso é colaborar com a educação. Então, eu sou ao lado de escritor, a minha preocupação é a educação. O Brasil tem o problema que tem, porque é um país em que a educação nunca foi importante, né? E nunca foi oferecida para todos. Hoje é oferecida para todos, mas não ainda com a qualidade que eles precisam. Tá? A minha ideia outro dia, a ministra da Finlândia foi entrevistada. Como é que a senhora consegue fazer do seu país o primeiro país em educação do mundo? Ela falou: não faço nada demais, eu só faço para todos.
Então a educação é igual para todos daquele país. Nós não. Para nós não é. Para nós a educação é só para uma elite. Então nós precisamos fazer com que o pior aluno seja tão bom quanto o melhor. Tá? Então é uma luta de democratização da educação. O senhor falou o senhor falou em educação. Eu peguei uns dados aqui do nosso país. O Brasil perdeu ao menos 764 bibliotecas públicas entre 2015 e 2020, segundo o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. São Paulo e Minas Gerais foram os estados que mais perderam. Pesquisa feita pelo Retratos da Leitura no Brasil, no ano passado, mostra que o brasileiro tem uma média anual de 4,96 livros por habitante. Porém, apenas 2,43 desses livros foram lidos do início ao fim. Então, o que nós podemos fazer, Pedro, para melhorar esse índice de leitura no país? Como incentivar o bom hábito da leitura? Nós precisamos, o ideal seria que todos os pais dessas crianças fossem leitores. Então, desde nascimento, eles seriam estimulados a ler. O pai lia um livrinho para ele e tal. Como não acontece, porque esses pais são semi-alfabetizados ou não alfabetizados, ou não letrados, ele nunca teve isso em casa. Isso é 80% da população brasileira. Então, isso passou só para a escola. Tá? Então, o professor tem que ser treinado para, desde a creche, se for possível, colocar a leitura para as crianças, para o bebê. O bebê ouvir histórias, depois chega aos 4 anos, ouve histórias, e vê historinhas, e para o livro fazer parte da vida dele, para a leitura. Você precisa ter o conhecimento total da tua própria língua para você ser bem realizado em qualquer outra profissão que seja. Tá? O ensino de geografia está escrito, o ensino de história está escrito, o ensino de matemática está escrito. Então, se você não conhece bem a tua língua, se você não é capaz de compreender bem qualquer texto, você não irá bem na profissão que você tiver escolhido. Isso acontece com 80% dos brasileiros. Então, escolhe a escola. Então, nós temos que investir na escola, na formação de professores, também no salário do professor, para que isso possa, em pouco tempo, acontecer. Mas esse pouco tempo é uma geração. A próxima geração será diferente se nós fizermos diferente. Mas não estamos fazendo. Você acabou de falar em quase 800 bibliotecas fechadas no Brasil. Inclusive, no nosso estado de São Paulo, foram quase 400 bibliotecas fechadas. Tá? Fechadas por razões econômicas, sei lá quais. Temos que ter bibliotecários e bibliotecárias bem treinados, contadores de histórias, fazer uma festa à entrada na biblioteca. Tá? As crianças que entrar, ela tem que ser estimulada a continuar lá. Tá? A continuar lá, a ver lá que há sonhos, há aventuras, a diversão e a liberdade. Então, você veja, nós precisamos investir no professor, mas também no bibliotecário. O bibliotecário é uma pessoa que tem que saber conhecer os livros que estão lá e o leitor, para poder juntar um no outro. Falar, esse leitor, pelo jeito, esse livro. Tá? Ele faz um casamento maravilhoso. Eu me lembro de uma bibliotecária que havia na minha escola do ginásio, que seria o Fundamental 2, em Santos, e que eu estava lá lendo um livro, ela passava, dava uma olhada que tipo de livro era. Aí depois falava, olha, menino, depois que esse livro, tem esse aqui também é bacana. E conseguiu me apresentar a autores que eu não conhecia. A Charles Dickens e ao folclore alemão. Siegfried, aquela coisa toda e tal. Então, sabe, ele falou, ela sabia que, pelo jeito, esse menino está lendo A Ilha do Tesouro, ele vai gostar disso, e disso, e disso. Sabe? Então, você tem que ter esse bibliotecário treinado. O bibliotecário não é um tomador de conta de estante de livro. Tá? Ele é um profissional de alto gabarito. Aí precisa atraí-lo para o curso e também um salário digno. Não temos nenhuma das duas coisas, inclusive para o professor. Pedro, que tipo de história atrai o jovem de hoje? Um livro tem que ser um espelho. Você é um adulto,
Então, praticamente qualquer livro que você lê serve como um espelho porque você já pensou naquele assunto. Tá? Então, o autor que trabalha, como eu, que trabalha para essa literatura de formação, ele tem que conhecer o leitor. Se eu quero que esse livro seja entendido por alguém de 8 anos, eu tenho que saber quem é alguém de 8 anos. Quais são as ligações, quais são os seus pensamentos, quais são os seus sonhos, quais são, inclusive, seus medos e suas esperanças. Para um livro fechar com ele. Agora, se eu quero escrever para um de 12 anos, é totalmente diferente, o menino de 8, 12, totalmente diferente. Ele já está chegando à adolescência, ele já está mais aberto para o mundo, e eu preciso colocar isso lá. Esse é o segredo. Não é escrever qualquer história e falar, essa história é simplesinha, serve para o jovem. Não basta, não é essa a ideia. A escola pode ser complicadinha. Se quem conhece meus livros, vem que eles estão complicadinhos. Eles não são livros facinhos. Tem aventura, muito vai e volta e tudo mais, mas fala para aquele jovem. O protagonista é um jovem como ele, é uma jovem como ele, tem suas dúvidas, comete os erros que ele comete, tem suas esperanças. Então ele se identifica com o livro. É preciso identificação. Para isso é preciso conhecimento do leitor. E isso tem sido minha profissão desde que eu comecei. E pode-se falar tudo para o público infanto-juvenil ou é necessário ter cuidados? Você pode falar de um assunto de acordo com a visão do teu leitor. Vamos supor que eu estou muito preocupado com a dissolução do casamento, que as pessoas brigam muito, e todo mundo está se separando, e brigando, e tudo mais, e como divide herança, coisa. E daí, esse livro, naturalmente, seria para adultos, pessoas que sabem o que é o casamento, quais são as dificuldades do casamento. Mas, e se eu escrever essa história a partir da filha desse casal? Suponha que ela está no quarto, ouvindo os pais brigando, gritando lá fora, e ela fica triste, e ela fica desesperada, enquanto ela gosta dos dois, e de repente aquele amor uno vai se separar. Pronto, eu peguei a emoção do adolescente, dessa adolescentezinha, em relação a um problema normal. Então, eu posso apresentar desde que o ângulo de visão seja do meu leitor. Por exemplo, eu sempre, se eu pudesse pedir aos meus ilustradores, para quando eles fossem ilustrar um livro, eles não ilustrassem um adulto como assim ele vê. Ele tem que entender que a criança olha para o adulto de baixo para cima. Atrás da cabeça do adulto está o teto, está o céu. O adulto olha para a criança de cima para baixo. Atrás da cabeça da criança está o chão, o tapete. Então, as visões, os ângulos de visão são diferentes. Tá? Então, o tempo todo, importa esse ângulo de visão. Então, a posição do meu narrador tem que ser a posição do meu leitor. Tá? Não adianta eu falar de amor fazendo um verso com uma criança pequena. Amor para ela é pela mamãe, pelo irmão ou pelo papai. Ela não tem ainda isso aí. Então esse cuidado, o cuidado, isso que precisa ter cuidado, como uma pessoa dessa idade vê tal problema. Tá? Então, isso aí você vai agradar. Ô Pedro, e escrever finais felizes para o público infanto-juvenil é sempre necessário para manter a esperança acesa no mundo real, no mundo fora dos livros? Para mim é, porque eu acho que a única saída para o Brasil é essa. Se eu tiver toda a população brasileira letrada, capaz de ter acesso ao conhecimento fantástico que temos aí, ele vai fazer a sua parte. Não adianta você esperar que governantes façam que seja de primeiro mundo, um país em que 80% de sua população está mal letrada, incapaz de compreender qualquer coisa, ler qualquer coisa. Eles nem entendem o discurso de um político, as promessas de economia de um político, eles ouvem aquilo, e daí? Como é que ele vai votar naquele cara? Não entendeu? Então nunca vai dar certo, e não dá certo em nenhum país com exclusão. Nós temos 20, 30, talvez,
30, mais de 30% da população brasileira com consciência e compreensão total da língua portuguesa, não é mais do que 30%. Não é. Você pode ver o Retrato da Leitura, por exemplo. Você vê 2 livros inteiros por ano para leitura, 2 e pouco, quase 3. E agora, veja, muitos desses falou que leu um livro, sim, li, em parte, qual? A Bíblia. Não é um leitor. Aliás, porque ele não entende nada da Bíblia. Ele não entende coisa nenhuma. A Bíblia é um documento histórico muito complexo. Então, essa pessoa que lê pouco não entende a Bíblia. Lê a Bíblia, é a palavra de Deus, não está entendendo nada do que está ali. Nada, não está tirando lições nenhuma. Tá? Então, não é suficiente. O homem de um livro só é um homem sem nenhum livro. Tá? Claro que eu respeito a Bíblia, mas eu tenho que ler os máximos de livros que eu puder, incluindo a Bíblia, o Corão, que eu até li. Tá? Então, como é que vai fazer? As pessoas dizem, não, eu li sim, li em parte. Qual? Mais do que a Bíblia. Ele precisa ler outras coisas, se ver suas emoções no livro, um romance de amor que não deu certo, uma aventura de perigo. Ele precisa tudo. Tá? Inclusive os jornais. Seria bom que ele lesse. Ô Pedro, o senhor escreveu para o público adulto pela primeira vez em 2017, em parceria com o Guido Levi, o livro Melodia Mortal. O que motivou o senhor a direcionar a sua escrita para nós adultos? Pelo seguinte, querido, esse é um querido amigo, quase um irmão, que me acompanha a vida inteira, um médico muito bom, um infectologista, e gosta muito de música clássica, e a gente anda junto para fazer exercício, aquela coisa, conversa. E um dia ele falou que estava investigando as causas mortes de diferentes compositores e discordando delas à luz da medicina moderna. E eu falei, puxa, faz um livro, bota um livro aí, faz um grupo de médicos amantes da música conversando sobre isso. Ele falou, então, eu te ajudo, eu fico de parceiro. Aí eu tive a ideia de botar o Sherlock Holmes investigando eventos criminosos semelhantes à morte de Mozart. Um outro conto semelhante à morte de Chopin. Outro semelhante à morte, entende? Para somar as coisas. Foi muito divertido. Muito divertido. Eu só digo que talvez, claro que um jovem poderia ler, mas ele precisa saber quem foi Giacomo Bellini, Gioacchino Bellini. Ele acha que Bellini foi o capitão da seleção de 58. Não, ele foi um grande compositor. Quem foi a Donizetti? Então, um jovem dificilmente compreenderá. Então, por isso eu chamaria de um livro adulto. Mas as aventuras de Sherlock Holmes podem muito bem ser entendidas, que eu escrevi, podem muito bem ser entendidas por um jovem. Podem mesmo. Mas eu fiz porque no entusiasmo da amizade. Né? Faria outros. Porque às vezes você faz um conto que pode agradar um adulto, só que pode também ser compreendido por um jovem. Há pessoas que dizem que um bom livro infantil é aquele que agrada um adulto. Se não agradar o adulto, o livro é ruim também. Okay? A Hora da Verdade, ela faz alusão ao Otelo de Shakespeare e ao Dom Casmurro de Machado de Assis. A Marca de uma Lágrima faz alusão ao clássico francês Cyrano de Bergerac. Tanto os livros escritos pelo Senhor, quanto essas referências que eu falei, tratam os problemas e a complexidade humana. Esses são temas mais instigantes para escrever, por serem atemporais, e daí que a frase que o senhor dissera em uma entrevista, o escritor não tem que ser moderno, tem que ser eterno, se estabelece com essa relação de atemporalidade? Pois é, porque os sentimentos humanos são atemporais. No século X, havia pessoas que tinham ciúmes. No século XX, XXI, tem pessoas que têm ciúme. No século 32, vai ter pessoas tendo ciúme. Então, o Otelo do Shakespeare vale sempre. O Dom Casmurro do Machado sempre valerá, porque ele não trata o seu tempo, ele trata de uma coisa humana.
Tá, aliás, usei muito esses dois autores, porque eu acho esses, na minha opinião, sempre me surpreenderam pela excelência, né? Shakespeare e Machado. Ah, agora, os seus textos, por exemplo, Cyrano de Bergerac, que eu, quando era ator, queria representá-lo, o Cyrano é uma peça muito boa, uma história muito boa, mas escrita em versos alexandrinos, franceses. Então, é uma coisa pesada. E dificilmente um brasileiro teria acesso a essa história, a não ser que vá fazer francês na faculdade, tá? Na universidade. Então, eu falei, não, eu vou adaptar a mesma ideia, o mesmo enredo, para meus jovens. Então, você vê, na hora da verdade, eu peguei duas obras-primas da humanidade, Otelo de Shakespeare e Dom Casmurro de Machado, que inclusive baseou-se em Shakespeare. Machado era fã de Shakespeare, uma coisa estranha, né? Porque século XIX não havia ainda traduções de Shakespeare para a língua portuguesa. Quer dizer, ele lia Shakespeare no original. Ele não era brincadeira, não. Tá? Tanto que tem muitas alusões a Shakespeare. Então, eu resolvi pegar essas histórias e mostrar como elas se entrelaçam com uma história jovem que eu criei. Então, sabe, e usando até trechinhos um pouco mais facilitados na redação, mas trechos importantes de ambas das duas obras. Então, somei isso tudo, tá? Para mostrar como a literatura é universal. Veja você, meu querido, há um livro maravilhoso, muito antigo, como Don Quixote. Don Quixote é a história de um velho que não se adapta aos tempos novos, não compreende os tempos novos, quer voltar para o passado. A novidade do progresso na Idade Moderna, para ele, o assusta. Ele não está acostumado a ver a força eólica de um moinho. Então, para ele, aquilo é uma monstruosidade. Hoje em dia, nós todos somos Don Quixote. A gente sempre é derrotado por um novo programa do computador, uma nova maneira de acessar as coisas da televisão, entende? Então, veja, nunca esteve tão vivo o Don Quixote de La Mancha como hoje em dia. Hoje em dia, uma pessoa de 35 anos se sente Don Quixote. Eu não entendo como fazer funcionar. Olha aí esse programa novo. O celular agora é o 5G. Sabe? Toda hora tem uma novidade e nos coloca com o mesmo sentimento de Don Quixote. Veja o que é a genialidade de um escritor. Ô Pedro, o senhor aderiu há pouco tempo às redes sociais. Como tem sido a sua comunicação com os seus leitores? Bom, eu não aderi antes porque, como eu disse, eu sou o Don Quixote, eu não sabia, eu não conhecia. Eu não conhecia, né? Eu, inclusive, comecei a escrever, nem havia processador de texto, nem havia celular, tá? Você vê que os meus livros dessa época, ninguém fala no celular. Mas também, o livro não é sobre celular, então toca o barco. Mas o meu filho falou, pai, você precisa entrar. Você precisa entrar. Eu falei, não sei entrar, então ele está me ajudando. Ele pegou uma equipe, montou uma equipe, e ele que decide, não sou eu que decido. Aí, fala uma novidade sobre um livro teu, eu pego uma novidade. Aí eu pego um livro, tem aquela história. Então eu vou lá e gravo uma história falando, sei lá, por que eu escrevi tal livro, alguma curiosidade engraçada sobre o livro. E foi muito gostoso, está sendo muito gostoso. A tecnologia é maravilhosa. Agora, eu sou velhinho, eu preciso que alguém me ajude, eu não consigo. Até hoje eu não sei direito, não. Estou aprendendo alguma coisinha, mas não saberia fazer. Fazer sozinho eu não faria, não. Eu tenho alguns amigos que se fazem sozinhos, mas todos mais jovens, todos bem mais jovens que eu. Eu sou o mais velhinho da turma, 80 anos, não é brincadeira, né? O Fantástico Mistério da Feiurinha, ele foi adaptado para o cinema, e o senhor disseram em entrevistas que não gostou muito, e agora ele vai virar musical. Mas fazer adaptações da literatura para a televisão, o que é mais importante? É manter a ideia original do escritor ou buscar outros caminhos por se tratar de um veículo audiovisual? Veja uma coisa, existem os especialistas falam de adaptação da seguinte maneira: existem há invariantes numa história e variantes.
Por exemplo, muitas coisas que eu não gostei na adaptação foi que eu fiz uma história feminista. É a história porque essas histórias de fada foram criadas por mulheres. E todas as heroínas são sempre mulheres, não são heróis. O príncipe só aparece no final para casar com a heroína. São histórias femininas. Então, quando eles puseram as esposas, os maridos das princesas, eles quebraram a minha ideia. Deixou de ser uma história feminista. Tá? Eles puseram. Então, aí ficou outra história, não é mais a minha. Entendeu? Não é mais a minha. Minha história fala sobre o poder dessas mulheres. Essas mulheres eram mocinhas que viveram aventuras sozinhas, se viraram sozinhas, tá? E aí no final aparece o príncipe casa com elas, tá? Então quando puseram os príncipes e puseram filhos jogando futebol, o que nas histórias de fada não é interessante. Você como príncipe da Idade Média jogar futebol, sabe? Não sei lá. Foi uma intervenção que quebrou a minha história. Não foi, eu não preciso ser fiel à minha história, às falas da minha história, mas esse feminismo é importante, tá? A ideia de beleza, quer dizer, quando a maioria tem uma certa cara, a minoria é feia, tá? Então, são várias bruxas e é uma menina normal, quer dizer, a menina é feia, as bruxas que são bonitas, porque ela só conhece as bruxas. E a moda é assim, a moda é assim. A moda obriga as nossas meninas a se vestirem e usarem aquilo que está na moda, não aquilo que ela acha bom. Então não há liberdade na moda. Moda é uma imposição. Tudo isso tinha que ficar lá. Tem que ser mantido. São as invariantes da minha história. Tá? Isso aí não foi respeitado pelo adaptador. E por isso eu gostei menos. Tá? Havia muito talento, uma série de coisas, inclusive a menina que fez a Feirinha era perfeita, uma atriz, uma menina jovem, tinha 12 anos, mas nossa, filha da Xuxa, fez muito bem, era exatamente aquela carinha que eu imaginava. Mas teve essas outras coisas que confundiram a minha história, fizeram a história passar-se num navio, num transatlântico moderno. Não faz sentido isso. Isso quebrou a magia que eu queria para essa história, que existe no meu livro, tá? Agora, é assim, muitas vezes é assim, porque o adaptador é outro autor, o diretor é outro autor, tá? Mas eu gostaria que se fixassem as histórias. Por exemplo, no teatro vai ser um musical aí, eu só pedi para respeitar isso. De resto, faça o que você quiser. Eu sei que você é um novo autor da minha história. E eu já vi várias adaptações de teatro de histórias minhas, e tudo bem, mas eles respeitaram o fulcro da história. Oi, pessoal. O encerramento da entrevista com o Pedro Bandeira está diferente porque a conversa foi tão agradável que eu não percebi que os 40 minutos que o Zoom disponibiliza para a gravação foi afunilando e não deu tempo de fazer o encerramento com o Pedro Bandeira, de agradecê-lo pela oportunidade dessa conversa tão deliciosa. Então, Pedro Bandeira, muito obrigado pela sua gentileza e pela sua disponibilidade e pelo senhor ter parado seus compromissos e falado comigo por esses minutos. E ao público de casa que me acompanha aqui no YouTube, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou desta conversa, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!